TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Rosina de A a Z de hoje dará continuidade ao bate-papo ou ao que eu tenho falado sobre o movimento literário do trovadorismo, que na verdade foi o primeiro movimento literário em língua portuguesa, porque Portugal só se reconheceu como nação livre e independente em 1143. E o trovadorismo é desse período, a primeira trova, digamos assim, que temos registro escrito, é de 1198, como eu falei no programa passado. E aí, como no final do programa passado eu precisei dar uma corridinha por conta do tempo, muita gente mandou um WhatsApp para mim, dizendo que ficou curiosa, querendo ouvir a Cantiga de Maldizer, escrita por Paio Tavares, não, foi João Garcia, pelo João Garcia, e, na verdade, queriam conhecer como era a cantiga. Então, eu vou ler para vocês a Cantiga de Maldizer, que fala da Dona Feia. Gente, vocês têm que imaginar que o humor, essa coisa do humor, de você fazer troça com a realidade, fazer piada com a realidade, ela está no gene humano, é típico da espécie humana. Todos os países fazem, quer dizer, todas as culturas. É claro que eu não sei entender uma piada feita nos Estados Unidos, porque eu não conheço a realidade deles. Não entenderia, talvez, uma piada na França, porque não convivo, não conheço a realidade deles. Mas as piadas brasileiras, que são referentes à nossa realidade, ao nosso cotidiano, ou em português, que é a nossa linguagem, fica mais fácil nós reconhecermos e nos identificarmos com essas piadinhas. E a Cantiga de Maldizer, ela faz exatamente isso. Ela vai fazer uma troça com uma realidade. E a Dona Feia foi exatamente por conta disso. Provavelmente alguma senhora, alguma mulher queria que um trovador lhe fizesse uma cantiga. E ele, não sei, aí eu não conheço a história, nós não conhecemos a história, achou, assim, não devia ter simpatia por ela e também não achava ela uma moça bonita, e resolveu fazer essa Cantiga de Maldizer, fazendo a troça em relação a essa senhora. Então, vamos lá. Vai aparecer para vocês no português ainda misturado com galego, não o português que nós usamos hoje. E eu vou ler para vocês. Ai, Dona Feia, foste-vos queixar, que vos nunca louvei no meu cantar. Então, ele nunca fez uma louvação a ela nas cantigas dela. Mas, ora, agora quero fazer um cantar em que vos louvarei. Todavia, vedes como eu vos louvarei. Dona Feia, velha e sandia. Sandia é caduca, ruim da cabeça. Dona Feia, que se Deus me perdoe, pois haverdes Espera que engasguei aqui. Às vezes de cantar com grande coração, que eu vos louve. Por esta razão, eu vos quero já louvar, todavia,
e vedes qual será a louvação. Dona Feia, velha e sandia, caduca. Dona Feia, nunca vos louvei no meu cantar, no meu trovar, nas trovas, pois muito trovei, mas agora, já agora, um bom cantar louvarei, farei, em que vos louvarei, todavia, direi-vos como vos louvarei, Dona Feia, velha e sandia. Como é uma cantiga, ela tem refrões, então ele vai repetindo, vedes como eu vou vos louvar, Dona Feia, velha e sandia. Então ele faz uma troça. Aí você vai dizer, ele era preconceituoso. Não, isso não existia essas coisas na época. Era como se fosse uma brincadeira. Antigamente a gente tinha programas de humor como o Vivo Gordo. Nesse programa o Jô Soares fazia troça com a própria imagem, porque ele era gordo e não tinha problema. Tudo era feito uma piada com várias situações e no meio um pouco de crítica também, seja crítica política ou uma crítica social de uma forma bem humorada. Nós tínhamos o Cacete Planeta e vários outros programas, a Escolinha do Professor Raimundo, com a representação de vários personagens típicos da sociedade brasileira, personagens que, na realidade, existiam e que estavam ali representando grupos sociais. E isso não era problema, não era ofensa, era uma brincadeira de fazer piada com esses tipos. E isso vem no DNA do ser humano. Pena que hoje em dia não se pode mais fazer piada com as desgraças que nós temos no dia a dia, no nosso cotidiano. E aí fica muito pesado se nós não temos um bom humor para lidar com as adversidades, com os obstáculos, com as dificuldades da nossa vida. Mas vamos lá, me pediram para falar a Cantiga de Maldizer do João Garcia, da época do trovadorismo, e essa cantiga deve ser por volta de 1200, 1200 e pouco, por aí. Agora, vamos aos nossos recadinhos, antes de dar continuidade ao programa de hoje. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e 3 Rios. Mas se você não tem a TV a cabo, TV por assinatura, não fica triste não, acompanha pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram toda a programação do canal TV Correio da Manhã. Você pode acompanhar por tudo. E para fazer suas reclamações em relação ao meu programa, dar sugestões, críticas ou tirar suas dúvidas, você pode entrar em contato comigo pelo DDD 24 99295 0031. Esse é o meu WhatsApp e eu peço sempre para você se identificar, tá bom? Mesmo que eu não fale seu nome aqui no canal, atendendo mantendo a sua privacidade, você se identifique, por favor. Então, no programa de hoje, dando continuidade ao trovadorismo, que vocês já viram as trovinhas, os versinhos que eram cantados, como os nossos repentistas nordestinos, eu vou falar hoje da prosa. A prosa não era cantada, ela era escrita ou de transmissão oral. São histórias mais longas e são conhecidas como as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria, elas são escritas, as narrativas, que trazem feitos heróicos. Elas podem ser ficcionais ou baseadas na realidade.
As principais novelas medievais, elas vão falar sobre os guerreiros da Idade Média. E aí nós temos, assim, várias novelas famosas, principalmente em relação às cruzadas cristãs, que são os Cavaleiros Templários. Aí nós temos também a história de cavalaria de Dom Rodrigo de Bivar, que é conhecido como El Cid, que é uma novela de cavalaria espanhola. Nós temos no norte da Espanha, temos na França uma novela de cavalaria sobre Carlos Magno e seu sobrinho Rodrigo. Temos as histórias inglesas do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Depois, mais próximo a 1400, 1500, nós temos as histórias de Robin Hood. Todas essas novelas, assim, essas histórias, contam feitos heróicos e sempre remetendo a alguma realidade do que acontecia naquela época. As histórias infantis, que hoje nós temos como infantis, elas também trazem, além do fantástico do conto de fadas, elas trazem também um fundo de realidade. Talvez a mais próxima da realidade, contada como se fosse uma ficção, é a história do Chapeuzinho Vermelho. Porque o que acontecia com as meninas jovens ou com as mulheres mais idosas acontece até hoje no mundo, que são os ataques à honra feminina. Mas vamos lá. Os feitos desses heróis que aparecem nas histórias de cavalaria, eles são oralizados pelo povo ou escritos depois nas novelas de cavalaria. E geralmente trazem uma luta contra o bem e o mal, ou contra os desmandos de alguns poderosos. Ainda assim, nessa fase do trovadorismo, nós estávamos num momento de transição no mundo. E na passagem do trovadorismo, que é mais uma literatura mais primitiva, para o classicismo, conhecido como Renascimento, nós tivemos um momento considerado humanismo. E aí, quando nós voltarmos do intervalo, eu vou falar um pouco sobre o humanismo, o que foi esse movimento nas artes, em todas as artes, conhecido como humanismo. Fica aí, eu conto com a sua audiência e até daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho.
É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltando agora no Rosina de Azei, dando continuidade à transição do trovadorismo até o Renascimento. E aí, nesse meio, nesse miolo, é claro que não acontece assim, acabou aqui e começa outro. Não. Esses movimentos vão se misturando. É como o DJ que faz uma mixagem com a música. Antes de acabar uma, ele já coloca outra e vai misturando as duas músicas. Então, existe essa mixagem nesses movimentos literários de transição, nas fases de transição. Porque as mudanças, nesse período, são muito lentas. Não havia correio, não havia avião, as mensagens e os movimentos começavam num país e até chegar no outro, decorriam-se anos, né? Como agora, aconteceu lá, a gente sabe aqui. Isso não existia na época, então todas as modificações eram muito lentas. Então o humanismo, o que é isso? O próprio nome já diz, antes as sociedades ocidentais, e até as orientais na sua maioria, eram teocêntricas. A lei vigente era a lei de Deus. Na sociedade muçulmana, até hoje, a lei vigente é a lei de Deus. Nas sociedades ocidentais, nós temos uma carta magna chamada Constituição. Cada nação tem a sua, e a igreja é a parte, diferente das sociedades teocêntricas muçulmanas da atualidade. Para eles, a única lei que existe é a lei de Deus. Então, imagina que todo mundo conhecido era teocêntrico. O Islã, da lei que eles acreditam deixada por Maomé, e os judeus e cristãos na lei que está dita está registrada no Pentateuco, na Torá e na Bíblia. Então, só que esse modo de pensar foi perdendo força. O homem foi se descobrindo, querendo ser independente disso, criar suas próprias leis. Então, esse movimento de transição de uma sociedade teocêntrica para uma sociedade antropocêntrica, o homem é o centro, porque ele passa a criar suas próprias leis, é o chamado humanismo. Então, se antes tudo era regido por uma religião, agora as coisas começam a ser regidas pelas ideias da razão humana. É como se o ser humano começasse a dizer: não preciso mais de Deus para nada, não acredito em Deus, Deus é uma invenção, como um conto de fadas. É mais ou menos isso. E aí, em Portugal, o que começou a acontecer? Eles começaram a dar valor ao registro histórico. Então, a prosa humanista
tem um representante maior que foi Fernão Lopes, ele foi o início do historiador. Se hoje nós temos professores de história, o início foi Fernão Lopes. Por quê? Ele começou a se dedicar a fazer os registros da história de Portugal e da história das famílias de Portugal. Então, todas as crônicas, tudo que ele narrava, eram os fatos que aconteciam em Portugal e nas famílias portuguesas. Então, eram as crônicas históricas. E isso data de mais ou menos 1400 e pouco, até 1500 e tanto, quando muda, a gente pode dizer que mudou, prevaleceu, predominou o outro movimento. Tá? E aí, essas crônicas, por meio dessas crônicas, nós sabemos de muitos fatos, muita memória do povo português, das lutas contra os mouros, como garantir as dinastias dos reis portugueses. Quando Dom Sebastião faleceu e que Portugal teve que ter como rei o mesmo rei da Espanha, até que depois conseguimos ter Portugal conseguiu ter o próprio rei. Então, tudo isso vai ser redigido de forma documental. Então, não adianta o cara imaginar que foi de um jeito se ele não consulta os documentos que tem, os registros que tem na Torre do Tombo, em Portugal. E a preocupação era a construção da memória e da identidade da nação portuguesa, da jovem nação portuguesa, e já do Estado-nação. Nesse período humanista, nós temos também o início de Camões, o surgimento da obra de Camões, que se misturou, não vai aparecer ainda nenhum slidezinho agora, falando de Camões, só porque depois eu vou fazer um programa específico sobre Camões. Camões começou nesse período humanista, mas ele viveu também o movimento classicista, que foi a descoberta dos registros gregos, romanos, de leis, a organização do Estado romano, do Império, na verdade, romano, como é que eles se organizavam. Eles tinham já na sua espécie de república, que eles não chamavam república, eles tinham poder legislativo, poder executivo, tinham um poder judiciário, que era exercido também pelo Senado. Então, a descoberta disso tudo mudou a configuração ocidental. E aí também como eles lidavam com as artes, não só com o direito, mas com as artes. Até hoje, o que prevalece no nosso direito é o direito romano. Tem influência do direito inglês? Tem alguns pontos, mas o que prevalece é o direito romano. E na forma de lidar com as artes, o que prevalece é a cultura grega, principalmente ateniense. As Olimpíadas eram praticadas em Atenas, é invenção dos gregos esses jogos. Então, o nosso exército, a organização do exército era espartana. Então, houve uma influência muito grande até hoje e dos nossos filósofos na ciência. O primeiro filósofo a falar um pouco de geopolítica foi Aristóteles. Então, nós temos, ainda hoje, bebemos nessa cultura greco-romana da antiguidade clássica. Por isso foi chamado classicismo. Então, foi um renascimento cultural influenciado pela cultura greco-romana antes da queda do Império Romano. E aí, quais eram as características desse movimento? As características classicistas do movimento do Renascimento era valorização dos aspectos culturais e filosóficos da cultura da antiga Grécia e Roma.
Então, eu até expliquei já isso. O homem do século já 17 acreditavam que os antigos gregos e romanos acreditavam em todos os ideais dos antigos gregos e romanos, em especial dos ligados à beleza, os ideais de beleza. Então, o que eles faziam? Eles estudavam Platão, Homero, Virgílio e outros da antiguidade clássica e tentavam reproduzir nos seus poemas, aí vieram a forma do soneto, nos escritos épicos, como Ilíada, que foi escrito por Homero, como a história da Odisseia, que nós temos a narrativa da Guerra de Troia. Isso tudo foi escrito pelos gregos. E aí Camões fez o quê? Escreveu os Lusíadas, no mesmo formato, obedecendo à forma da Odisseia e da Ilíada de Homero, que conta a Guerra de Troia. O antropocentrismo, desculpe gaguejar, foi firmado, o homem era o centro, os temas eram temas universais, não apenas temas, não mais temas individuais, como vai acontecer a seguir no Barroco. As críticas e a visão de mundo eram contestando a religião, o teocentrismo. Também, por volta do século XVI, XVII, tivemos Martinho Lutero contestando a religião e fundando a própria religião, que foi o que ele fez. O racionalismo era a valorização das explicações baseadas na ciência, porque houve uma redescoberta da ciência, o homem achando que todas as explicações tudo que há no mundo pode ser provado. É uma pena, porque o homem não é capaz de criar um sistema solar, um novo planeta para nós vivermos. Houve um Criador e eles ainda buscam a prova desse Criador. É uma pena. Nem tudo a ciência explica, então não existe só a ciência. O mundo é regido por alguém muito maior e superior, tanto que nós não conseguimos compreender o início de tudo. Aí é um ato de fé. Cada um acredita naquilo que lhe convém. Aí eles estão buscando, eles exigem um rigor muito grande nas suas poesias, nos seus escritos, na sua prova. Eles são muito rigorosos e, ao mesmo tempo, que tentam criar um rigor, uma pureza, uma beleza, um rigor formal para produzir as poesias e os seus escritos. Então, só para falar um pouquinho de Camões, Camões foi influenciado, então, pelo universalismo do clássico e do humanismo, pelo racionalismo humanista e clássico, pelo antropocentrismo, pelo paganismo, o neoplatonismo, ou seja, Platão equivale, o apuro formal, referência à cultura greco-romana, e a forma do soneto, que os sonetos dele têm uma forma muito rigorosa. E aí eu vou deixar para falar o soneto mais importante de Camões no próximo programa. E aceito a sugestão. Eu sei que agora, final de ano, não tem mais concurso, então eu vou falar um pouquinho mais de literatura para vocês. E estou aceitando sugestões. Eu agradeço a audiência de todos e até semana que vem, no próximo Rosina de A a Z.
TVC, a TV do Correio da Manhã.